Temos ouvido ao longo destes últimos tempos as suas intervenções sobre a violação de um artigo do Regimento da Assembleia que permite a entrada dos membros da Assembleia, dos eleitos, aos edifícios municipais, onde estão serviços municipais, obviamente, e também ouvimos da parte da Presidente da Assembleia uma resposta que foi, e que não está no regimento, obviamente, que a entrada é permitida, sim senhor, mas desde que o serviço esteja preparado para receber o deputado. Qual é o ponto da situação relativamente a toda essa questão do artigo 13 e do acesso dos deputados municipais aos edifícios municipais e os serviços? Bom, efetivamente, neste momento ainda não tenho respostas a todas as perguntas que fiz, nomeadamente quanto à violação do artigo 13º, que é fundamentalmente a autorização para a entrada dos representantes municipais, membros municipais, deputados municipais, nos edifícios com acesso condicionado, para exercerem as suas funções e no âmbito das suas funções. E, portanto, tudo terá que ser sempre justificado no âmbito das suas funções. E porquê? Que foi o caso do arquivo. Tinha levantado uma moção, uma proposta, porque havia fortes indícios de haver irregularidades no arquivo e era preciso verificar tudo. Uma das verificações era in loco no arquivo, porque o que se argumentava na proposta era a falta de espaço no arquivo e essa falta de espaço era preciso ser verificada, se existia exatamente, e também fortes indícios existiam de que havia mudanças de documentos de um lado para o outro consoante as conveniências e por isso era preciso ter algum efeito surpresa no sentido de visitar as instalações. E foi nesse âmbito que, ainda assim, acho que não se deve entrar de qualquer forma e, portanto, tem que haver aqui, pelo menos é uma questão de educação, e fiz a comunicação à Sra. Presidente da Assembleia, via telefone, no próprio dia, e disse que iria nesse âmbito, porque não gostava de lá aparecer e apresentar-me como membro municipal sem ter comunicado com a Sra. Presidente e, portanto, dar-lhe conhecimento, não era propriamente pedir autorização, nem era isso que estava em questão, era informá-la de que iria nessa função. E assim fiz, dirigi-me aos serviços e os serviços disseram que sim senhora, que esperasse 5 minutos, que iriam preparar. Bom, eu também não percebi qual era a preparação, mas ainda assim 5 minutos era bem razoável. Se houvesse alguma questão, sei lá, de alguma coisa fora do lugar dos próprios funcionários e não queria estar a violar essa privacidade e pronto, não precisava de mais nenhuma recepção, mas ainda assim esperei, como é obviamente, e educadamente esperei. Passado 20 minutos, entre 15 a 20 minutos, veio a mesma chefe de divisão informar-me que afinal não havia condições objetivas para efetuar essa visita. O que eu achei estranho, quais eram as condições objetivas, até porque eu disse, bom, mas eu estou aqui na qualidade, tal como me identifiquei, de membro da Assembleia Municipal, no exercício dessas funções e, portanto, gostaria de ver o espaço. Não é possível, não há condições objetivas. Ora, e aí é a violação do artigo 13º, porque é um desrespeito por uma das funções dos representantes municipais. E de imediato tentei resolver a situação, antes de mais, ligar até para a presidência, onde portanto, foi recebida a minha chamada pelo Sr. Chefe de Gabinete, que me imediatamente disse que não há condições objetivas. Portanto, a mesma resposta que tinha sido dada pela Sra. Chefe de Divisão, 15 minutos depois de ter feito essa pergunta. Achei muito estranho, porque continuei a achar que era um desrespeito. Há duas situações diferentes. Uma era a história do arquivo e o que eu queria proteger eram os documentos que podiam estar ou não a ser colocados em causa. E outra era o desrespeito pelo membro da Assembleia. E isso aconteceu, foi um desrespeito. E informei também a Sra. Presidente desse facto e que exigia uma explicação da Câmara Municipal e até, eventualmente, um pedido de desculpas, porque pode ter havido, eu não condeno logo à partida, portanto havia aqui indícios de uma violação. Essa resposta nunca veio, eu voltei a questionar em janeiro porque se já havia uma resposta, alguma justificação e até
sei lá, as tais condições objetivas, quais eram, que impediam o exercício. Se era o pré-aviso numa função fiscalizadora onde há indícios, parece-me um bocado, não é nada esse o espírito do regimento, não é isso que está em causa, até porque, de facto, estávamos a avisar, então, olha, preparem lá as coisinhas todas, que é para quando for lá as coisas estarem todas em condições. Não é esse o objetivo, também não era propriamente uma ação de fiscal, mas era verificar os indícios, até verificar o espaço, porque era importante por dois motivos. Um, é porque também tinha indícios que havia espaço e que não era esse o motivo, e tanto que não era esse o motivo, que a eliminação daqueles documentos, que ainda hoje não sei quais foram, até porque possivelmente já não é possível, porque já foram destruídos, com duas situações, uma em que o Sr. Presidente diz que assistiu e não assistiu, e depois confirmou que não assistiu, mas que assina um documento a dizer que esteve presente, que aliás acho sempre estranho não acharem isto grave. Mas, portanto, a história dos documentos, era preciso verificar, como eu disse, o que é que lá estava, e era essa a minha preocupação essencial, era ver que documentos, e havia o perigo desses documentos serem destruídos. Portanto, era isso que queria verificar, não ia propriamente ver os documentos, mas ia ver o espaço. E, como eu estava a dizer, era estranho que esses documentos tenham sido destruídos, não só fisicamente, como digitalmente. E essa é a outra questão. Portanto, a falta de espaço em termos digitais não me parece que se fosse uma desculpa, porque é que não se manteve também os arquivos digitais. Portanto, pelo menos esses ficassem, já que não era nada de importante, pelo menos esses ficassem disponíveis para vermos o que é que lá estava e o que é que tinha sido destruído, porque até podem ser documentos que de facto não têm qualquer valor, mas não é, os indícios que existem não eram esses, como não são esses, e agora ficará provavelmente para sempre essa dúvida de que documentos é que foram destruídos. E isso era o que queria evitar, e nessa condição, se calhar as pessoas estão um pouco habituadas a que no âmbito da Assembleia Municipal, porque nós temos de facto muito poucos poderes, a Assembleia Municipal, na prática, que tem essa competência de fiscalização, na prática tem muito poucos meios para isso, e se calhar as pessoas estão um pouco habituadas a que alguém, quando apresenta uma proposta, execute e faça alguma coisa, nomeadamente exerça os seus direitos de acordo com o regimento. O que é certo é que até hoje não tenho nenhuma justificação sobre quais são as condições objetivas que não existiam, devidamente fundamentadas, que até pode haver razão, não vejo qual, não consigo ver, por muitos cenários que elaboro, e por outro lado, se não houver essas condições, pelo menos um pedido de desculpa a um representante municipal ou à Assembleia Municipal, porque o que foi respeitado foi o órgão, não é propriamente o Pedro Cabeça ou o Joaquim Bonifácio, quem for, não é a pessoa que está em causa, é o órgão que está em causa e o exercício dos poderes que são conferidos a quem é eleito por esse órgão e que deve exercê-los. E quais poderão ser as consequências e os procedimentos de que o Pedro Cabeça poderá ainda, a breve prazo, digamos, trazer à liça, porque, pelos vistos, não vai haver uma resposta. O que é possível fazer da sua parte? Eu tenho esperança que continue e que ainda exista, de facto, uma resposta. Tenho sempre esperança nas instituições, confio nas instituições e espero, de facto, venha essa resposta ou esse pedido de desculpa, esse assumir de responsabilidades, porque cabe-nos a todos, podemos errar e podemos depois corrigir, nem que seja com pedido de desculpa, já não conseguimos corrigir para provar que documentos é que lá estavam, que era esse o fundamental, e era isso para mim, era o fundamental. Provavelmente para estes documentos já não há nada a fazer, existirão para outros, é preciso ter muita atenção ao novo regulamento do Arquivo Municipal que aí vem, e se as coisas estão todas bem reguladas, para que não existam problemas destes no futuro. Eu quero evitar é que se destrua documentos importantes, só isso. A parte do artigo 13º é uma questão colateral de desrespeito pelo órgão, mas que, infelizmente, se calhar é uma falta de afirmação do próprio órgão e todos nós temos contribuído, se calhar, para isso, e as pessoas não estão habituadas e, portanto, talvez por isso tenham falhado. Pronto, mas eu aguardo serenamente ainda e tomarei medidas para o futuro para que não aconteça em relação a outros documentos a mesma situação. Uma última pergunta que se calhar é um pouco mais agressiva, digo eu, mas é assim, numa situação em que um representante, um eleito da Assembleia Municipal se apresenta num serviço e esse serviço lhe nega a entrada, não era possível chamar a autoridade e fazer daquilo um processo que
depois correria os seus trâmites normais. Ou seja, os deputados municipais, que armas é que têm para fazer cumprir o regimento? Bom, eu não coloquei a questão porque me parece que é excessiva? Seria excessiva, não é? Até porque seria depois um procedimento que seria levado, ou seja, volto a dizer, eu estava a tentar proteger os documentos, não a criar um facto político, e aparecer lá com polícia e isso tudo, seria criar desviar a atenção do problema, que acabou por acontecer sem eu querer, mas seria, não era esse. Eu penso que, quer dizer, obviamente o último recurso seria chamar a polícia, que depois teria sempre dificuldades na prática, depois de dizer, bom, tem o regimento, é verdade, e depois que mandato é que tenho para... Bom, mas seria sempre possível isso acontecer, nunca se pôs, não se colocou a questão nessa altura, porque eu acho que é uma questão de educação e respeito, mas que, apesar de ter sido desrespeitado, podia ter usado a mesma moeda, mas o que estava em causa, mais uma vez, eram os documentos, não era a situação em concreto de desrespeito pelo órgão. Depois isso veio por acréscimo e, de facto, esse desrespeito pelo órgão, espero que pelo menos este episódio sirva para futuro e que em situações futuras isto não volte a acontecer. Portanto, e se voltar? Se voltar, teremos que ser um bocadinho mais radicais nisto. Eu penso que as pessoas aprendem com os erros e confio sempre que as pessoas aprendem com os erros e não voltará a acontecer. Se voltar a acontecer, obviamente, aí teremos que agir de uma outra forma mais agreste. Até porque agora os documentos já não há nada a fazer, pelos vistos. Pelo menos em relação àqueles que foram destruídos. Pelo menos em relação àqueles que foram destruídos. Ok.